Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom poder falar com você mais uma vez, nesta manhã de quinta-feira, 7 de outubro de 2021. Eu estou aqui para deixar a meditação da Palavra de Deus no teu coração. Hoje iremos ler aqui o capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, o verso 6 e o 7, que fala assim: Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repetidamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse capítulo 22 é o momento que o apóstolo Paulo ele está se defendendo, ele está falando para os seus acusadores a sua experiência com Jesus. Até então Paulo ele está preso, sendo preso, por causa do nome de Jesus. E sempre que Paulo ele anunciava, ele pregava o evangelho, depois da sua conversão, ele passou a ser perseguido. Ele era perseguidor dos cristãos. E depois que ele teve um encontro com Cristo, agora ele está sofrendo, também, do mesmo jeito que ele fez alguns dos discípulos de Jesus sofrerem, tá bom? E aqui ele está narrando o seu encontro com Jesus. Ele está falando ali aquele acontecido, do capítulo 9 de Atos, o momento que ele teve um encontro com o Salvador, com o Messias, e a sua vida foi totalmente transformada. Ele está narrando esse momento. E aqui eu queria tirar algumas lições para nós, na fala de Paulo, quando ele está se defendendo aqui, quando ele fala no verso 7, fala assim: Então caí por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que coisa maravilhosa. Saulo era um perseguidor, Quem já leu aí a história de Paulo, o livro de Atos dos Apóstolos, isso é bem claro. Saulo ele perseguia os cristãos, ele matava, Até que mesmo nesse capítulo 22, no verso 20, ele vai falar assim: quando se derramava sangue do Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Ele vai falar sobre isso. Mas o que me chama a atenção aqui é a forma, o jeito que Jesus ele vai tratar com Saulo. É um encontro cheio de amor. Saulo ele não tem compaixão, ele tem um coração duro, mesmo sendo um religioso, conhecendo a lei, frequentando os templos, mas ele não conhecia Jesus. Ele vai falar isso bem claro aqui no capítulo 22, no início. Ele vai falar que ele era um religioso, ele cumpria a lei, mas ele não conhecia Jesus. Então, quando ele tem esse encontro, aí Jesus vai falar assim para ele: Saulo, Saulo. Interessante, porque Jesus ele não expressa o nome de Saulo como um assassino, como um maldoso, como uma pessoa ruim. Não, Jesus vai chamar ele pelo nome. Então a transformação de Saulo já começa aqui, quando o próprio Senhor Jesus o chama pelo nome. Isso é maravilhoso demais, quando realmente você encontra com Cristo, você entende essa compaixão, essa misericórdia, mesmo você sendo um pecador, um falho, um miserável, um homem cheio de coisas ruins, Jesus ainda te chama pelo nome, te dando a oportunidade de transformação. E eu penso, quando eu leio esse texto aqui, que isso trouxe um impacto muito grande no coração de Paulo, porque o próprio Senhor Jesus agora está chamando pelo nome, já que as pessoas via Paulo como um maldoso. A própria igreja, quando Paulo vai começar a pregar, eles não vão estar recebendo bem Paulo, porque tinha medo de Paulo. Esse homem é um homem cruel, esse homem é um homem maldoso, E agora o próprio Senhor Jesus chama ele pelo nome.
E a segunda lição que eu quero tirar aqui está no verso 10, né? Quando fala assim: então perguntei, o que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que é te ordenado a fazer. Interessante que agora o próprio Senhor Jesus vai estar enviando Paulo para os discípulos, está tratando de Paulo, discipulando Paulo. Coisa maravilhosa. Aquela igreja que tinha medo agora de Saulo, agora ela tem que acolher, ela tem que receber e ensinar Paulo. Então eu vejo esse texto aqui, que Jesus ele está libertando Paulo da maldade e também está curando a igreja, os discípulos de Jesus, porque não é fácil você receber uma pessoa que tanto te humilhou, te maltratou, e agora você tem que ensinar aquela pessoa, você tem que andar com aquela pessoa. Então Jesus ele está libertando Paulo, mas também ele está tratando da igreja, dos discípulos, a saber receber as pessoas. E às vezes nós temos essa dificuldade de receber um drogado, um morador de rua, um traficante, uma prostituta, um ladrão e por aí vai. E nós precisamos receber essas pessoas, discipular essas pessoas, fazer essas pessoas ter um encontro com Jesus, como o texto aqui vai dizer, né? Paulo, ele teve encontro com Jesus, ele passou pelo batismo, ele foi um homem transformado pelo sangue de Jesus, tá bom? Então esse texto nos ensina isso, é o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus sobre nossas misérias. E aqui nesse texto mesmo Paulo vai falar que ele foi enviado, né? O próprio Senhor Jesus mandou ele pregar o Evangelho. Isso é maravilhoso, como que Jesus nos transforma e nos liberta. Que você possa pensar nisso nessa manhã, que Jesus ele quer nos libertar, ele quer nos curar, ele quer também nos enviar para anunciar as boas novas do Evangelho. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã, abençoa nosso dia, nos livra, Pai, de todo mal, nos livra de todo pecado, Senhor. Também quero abençoar essas famílias, que a bênção, a paz do Senhor seja sobre esta casa, sobre essa família. Nós repreendemos toda seta do inimigo, toda força contrária, nós mandamos embora em nome de Jesus, crendo na vitória. Amém, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, muito importante também você nos ajudar se inscrevendo aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Nos ajude. Esse canal tem o objetivo sempre de anunciar as boas novas do Evangelho. Fique na santa paz de Cristo, tenha uma boa quinta-feira, fique na paz de Jesus, um forte abraço.